uma xícara de café para acompanhar um pãozinho com queijo, para celebrar um encontro, para definir os caminhos de uma reunião ou simplesmente, gente, para parar e apenas saborear o instante da vida. Hoje, 14 de abril, é o Dia Mundial do Café, essa bebida que faz parte da nossa rotina. E para a nossa saúde, ela também pode fazer muito a diferença. Agora você me pergunta, Mônica, de que forma? A gente vai entender melhor. Eu estou recebendo hoje o cardiologista Dr. João Lucas O'Connell. João, prazer te receber nesse dia tão especial, porque eu sei que você gosta de café também, né? Eu adoro um café, viu, Mônica? Muito obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez contigo. Muito obrigada também, eu agradeço a sua gentileza. Qual que é essa relação do café e a nossa saúde? Está intimamente ligado? Isso, Mônica, o café está intimamente ligado com a saúde mental, com a saúde cardiovascular e até com a saúde intestinal, né? Então, o café, não só a cafeína, mas vários outros polifenóis e obrigado, viu, Mônica? Imagina. Várias outras substâncias presentes no café, elas afetam a nossa mente, né? Então, é normal a pessoa que quer ficar mais desperta, ela tomar café, isso é verdade, né? Nós ficamos mais alertas, com menos sono, quando ingerimos café. Para o coração, a gente percebe, às vezes, um aceleramento do coração, né? O coração fica um pouco mais acelerado, realmente, mas isso traz também benefícios a longo prazo. Então, a ingestão diária de uma determinada dose de café traz muito benefício para os vasos sanguíneos, eles se dilatam, né? Você tem uma diminuição da pressão arterial ao longo do tempo e isso traz uma proteção contra infarto, contra AVC. E por fim, para o intestino, tem algumas reações do café, como por exemplo, você melhorar o metabolismo, né? Então a gente acelera e melhora a sensibilidade à ação da insulina, por exemplo. Então o indivíduo emagrece, muita gente quer tomar café para ativar o metabolismo para emagrecer, né? E daqui a pouquinho a gente vai ter até uma nutricionista para falar sobre isso também, viu? Quer fazer uma pergunta para o Dr. João Lucas? Então, 99897.000 é o meu WhatsApp, já pode mandar a sua dúvida. E aí você falou dessa questão do café ajudar no controle ali da pressão arterial, né? Então, para quem tem a pressão alta, ele é recomendado, mas teria as doses adequadas, João? Isso, então, Mônica, a dose, eu acho que é como tudo na vida, né? A moderação é essencial, né? Então, acredita-se que o nosso cafezinho, em torno de 100 ml, né, 50 a 100 ml, teria ali de 40 a 80 miligramas de cafeína. Então, nós acreditamos que a dose ideal seria de 4 a 5 xícaras. Então, no máximo 400 miligramas. Então, 4 a 5 xícaras de café seria o ideal para nós. Mais do que isso, você pode ter efeitos mais adversos do que benéficos, né? Então, se você consome essa dose para o coração, por exemplo, você tem uma vasodilatação, né, das artérias, você tem uma proteção para a camada interna das artérias, ou seja, tem substâncias, os polifenóis, que melhoram, diminuem a inflamação do endotélio. Por isso que diminui a chance de você ter um infarto ou um AVC, né? Agora, se você ingere uma dose muito alta, como ele ativa o coração, especialmente para as pessoas que têm arritmia, isso pode ser perigoso. E para as pessoas que têm pressão alta e não estão acostumadas ao café, agudamente ele eleva um pouquinho a pressão para quem não está acostumado, né? Eu vi uma pesquisa que mostra que o cafezinho para a doença de Parkinson seria interessante. O que a gente tem de estudos voltado para essa? Inclusive, a gente está no mês, né? Isso. Da doença de Parkinson. Isso. Então, acredita-se, né? Como que a gente descobre, né, Mônica? Isso. Os alimentos é um pouco mais difícil da gente fazer pesquisa para saber se aquele alimento é legal ou não. O ovo, por exemplo, é um outro alimento, assim como o café, que causa uma certa controvérsia. Ovo é bom ou é ruim? É muito diferente, por exemplo, um atleta que malha o dia inteiro e come 8 ovos de manhã, né, ou ao longo do dia. É diferente de alguém que pega uma torrada, coloca ovo frito na manteiga e bacon por cima e come 4 ovos, né? Então é difícil você medir. Será que é o ovo só? Né? O café é a mesma coisa. Acredita-se, né, quando você pega tomadores de café e não tomadores, os indivíduos que têm o hábito de tomar café, eles desenvolvem menos Alzheimer, menos Parkinson, justamente por conta dessas substâncias que protegem o endotélio dos vasos. Então o vaso, né, o cérebro fica mais perfundido ao longo de vários anos e isso traria benefício.
Criança também pode tomar o cafezinho? Isso, lembrar Protege que pode. a criança Isso também? É um outro mito também, né? Que a criança não poderia tomar café. Então nós temos que tomar cuidado com o outro lado do café, né? Que uma criança não está habituada a 4 xícaras por dia. Então, se ela for usar 4 xícaras por dia, ela pode ter uma taquicardia. O café irrita o intestino, então ela pode ter queimação, né? Gastrite, diarreia. Então, para criança, especialmente aquelas com menos de 12 anos de idade, ele não deve ser usado mais do que 1 xícara por dia. Agora, 1 xícara por dia para uma criança, né, não vai ter muito problema. O café depois dos 50 anos pode ser benéfico também? Eu estava lendo uma reportagem hoje justamente falando dessa faixa etária. O café para 50 a mais, João. Isso, então todos os estudos, né, Mônica, que nós temos até hoje, indicam que os tomadores de café diário, dentro da dose recomendada, eles têm benefício cardiovascular. Reduz, Mônica, em até 30% a chance de AVC ao longo da vida. Então, mesmo naqueles com mais de 50 anos, o café, quando consumido na dose correta, ele traz diminuição do número de infarto e AVC, que são as doenças que mais matam hoje no Brasil e no mundo. E aí, claro, associando aí o estilo de vida, exercício, alimentação saudável, né? O estresse que a gente tem que diminuir, né, João? Isso, então o café seria mais um detalhezinho, né? Junto com atividade física regular, uma dieta que a gente chama de mediterrânea, né? Que é rica em frutas, legumes, verduras, carnes e com menos embutidos, menos frituras e menos carboidratos. Tem pergunta chegando para você, João? Perdão. A Lucilane pergunta o seguinte: o café contribui para diminuir a gordura no fígado? Olha só, Mônica, que pergunta interessante. Não é? E ela está bem informada, né? Porque realmente o café, ele melhora o metabolismo celular. Então ele tem substâncias que ativam o metabolismo e diminuem a restrição à ação da insulina. Então sensibiliza o nosso corpo, inclusive o fígado, à ação da insulina. E a insulina é importante para utilizar, por exemplo, gordura periférica. Então, realmente, se você fizer um consumo adequado de café, pode te ajudar até a perder um pouco de peso e perder a gordura, não só abdominal, mas dos órgãos intraabdominais, como o fígado, por exemplo. João, a gente está falando do coração, a gente falou do fígado, a gente falou de doenças neurológicas, né? Eu estava até pesquisando aqui também a questão da cognição, ou seja, trabalhar o cérebro para que possamos ter a nossa cognição da forma mais tranquila possível. Ou seja, ler, né, ajuda na memória, ajuda a assimilar o conhecimento, a ter mais criatividade, também ajuda nisso? Isso, então nós produzimos, Mônica, uma substância ao longo do dia que ela vai acumulando para nos dar sono lá na frente, é chamada adenosina. Adenosina? Adenosina. Adenosina. E o café bloqueia esses receptores de adenosina. E além disso, ele aumenta a produção de dopamina, que é uma outra substância que essa ação conjunta vai nos deixar mais alertas, mais dispostos, né? É por isso que o brasileiro adora tomar um cafezinho de manhã. E os estudos, Mônica, inclusive mostram que você concentrar a dose do café principal do dia de manhã é melhor, né? Porque você vai ativar o seu organismo, melhorar o seu metabolismo, deixar você com mais foco, mais energia, mais disposição, mas a dose exagerada do café, acima de 400 miligramas por dia, assim como pode levar a arritmias cardíacas, por exemplo, irritabilidade no estômago, diarreia, também pode levar a sintomas para o sistema nervoso central. O indivíduo pode ficar mais ansioso, ele pode ficar mais tenso, ele pode ter insônia, principalmente quando você consome essa dose mais alta de café depois das 4 horas da tarde. Eu acho que a grande maioria de nós hoje faz isso, consome além, não consome? Você percebe isso no seu consultório? Percebo. E muita gente também, Mônica, que toma café às vezes à noite, né? O que realmente assim, não é recomendado. Então essas 4 a 5 xícaras de café, do cafezinho brasileiro, a gente deve procurar ingeri-los até as 3, 4 horas da tarde no máximo. Protege também contra o câncer? Há estudos que mostram isso, que o cafezinho também pode ajudar nesse processo de estilo de vida, de prevenção e de, né, evitar o risco de tumores?
Isso, são substâncias tão boas, né, que o café tem e que aumentam a circulação sanguínea desses ácidos que o café traz, como a cafeína, né, por exemplo, que você tem um benefício para a vida das células. Não existe nenhum estudo comprovado ainda que ele realmente diminua algum tipo específico de câncer. Entendi. Mas como ele faz bem para a saúde cardiovascular e tudo que faz mal para a saúde cardiovascular aumenta o risco de câncer, muito provavelmente, Mônica, ele também nos protege contra uma boa parte dos cânceres. Olha aqui a Maria Auxiliadora, tomo quase 200 ml de café na parte da manhã e percebo que o meu coração acelera, vou diminuir a dose. Tá certinha, né, João? Isso, então aí depende, né, Mônica, da concentração que ela faz o café. Né? Então aquela concentração clássica, né, de uma colher para cada 100 ml, ela daria mais ou menos a dose que a gente comentou antes. Tá. Né? Mas se ela ingere uma dose de 200 ml de um café mais forte, mais concentrado, isso pode ultrapassar aquele limite, principalmente quando ela consome muito de uma vez. Então o ideal é distribuir isso ao longo de horas, né, das 7 da manhã até ali para as 2, 3 horas da tarde. Que é o horário do lanche do mineiro, né? Às Isso. 3 horas da tarde. A Lourdes do Mansur falou que toma em média 5 xícaras de café por dia. E o tempero do café, a mão da cozinheira, cada um tem um sabor, né? Isso, é Mas verdade. essa quantidade aqui para ela tá bom, né? Tá bom, tá bom. Tá bom, né? E além disso, Mônica, tem a questão do preparo, né? Do preparo do café, que também é uma outra polêmica, né? Como fazer o café? Qual que é melhor? É o café expresso? É o café coado, né? É o café da prensa? O que é o melhor, né? É fervido? Acredita-se que o uso do filtro de papel você consiga retirar melhor algumas substâncias que são maléficas, algumas impurezas que podem estar associadas ao café e algumas outras substâncias que, por exemplo, aumentam o colesterol. Olha. Então, quando você compara o café que é coado no filtro de papel, né, com o café que é coado no filtro de pano, ou no expresso, ou do café fervido, o uso do filtro de papel é mais benéfico para a saúde do que os outros. Vou até aproveitar rapidamente com o Dr. João para falar o seguinte: quando você for fazer o café no filtro de papel, você passa a água, depois você ignora essa água, aí você põe o pó e vem com o restante da água. É isso. Olha só, é uma dica. E é segredinhos. Esse segredo da sua mãe, ele é comprovado pela ciência mesmo. João, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, obrigado Toma pelo seu convite. cafezinho agora. Eu vou tomar. Tá? Obrigado. Obrigada. Viu? Dr. João Lucas O'Connell, cardiologista com a gente aqui hoje, falando dessa relação tão íntima do café com a nossa saúde. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Fernanda Tironi, que é nutricionista, e você continua participando com a gente, tá? E o ritual que é muito comum pelo país e pelo mundo é o seguinte, vou chamar aqui na 1, pessoal, é isso? Tá, quase que levantei aqui. É aquele cafezinho no balcão, já percebeu, João? Que muita gente gosta de ir para uma lanchonete, para uma padaria e fica ali no balcão. É como se fosse possível parar as horas e saborear uma xícara de expresso, de coado, um cappuccino sem pressa. A Tatiana Ribeiro está no centro de Uberlândia, numa das lanchonetes mais antigas da cidade, o João vai saber qual é. Onde esse movimento é intenso, não é, Tati? Eu imagino que entre um café e outro, quantas conversas, quantas amizades, até discussões políticas, né? Ô Mônica, olha, tô rindo aqui, boa tarde aos convidados, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. Eu tô rindo porque o pessoal aqui tá animado. Quando viu o Paulo César lá, que tá aqui comigo na TV, né, porque claro, está ligadinho aqui no Você, e aí ficou todo mundo animado aqui. Eu tô aqui com o Paulo César, que é gerente aqui da cafeteria, que é, eu acho que é a cafeteria mais antiga realmente de Uberlândia, e ele é o gerente aqui agora. Há quanto tempo? Boa tarde, Paulo César. Há 23 anos. Só 23 anos que ele é gerente aqui. Me conta, como é que é? Como é que é esse movimento, essa prosa com café? Vocês fazem amizade, né? Nesse tempo todo, com certeza. Tem, o movimento tem todo dia, né? Igual você viu aqui, aparece muita gente, os senhores aqui, que é praticamente família, a gente convive como se fosse a família nossa, né? Porque se eles não virem, a gente sente falta. E todo dia está aqui para tomar o cafezinho. O Luiz, o amigão, o Paulo, tá aí todo dia. Todo dia nesse horário eles estão aí, cedo, de tarde, à noite. Que isso, hein? Mas é muito café. Então, eu vou conversar aqui com o seu Jonas. Ó, o seu Jonas. O seu Jonas está aqui tomando um cafezinho.
Aí, e o senhor falou o seguinte, que pode vir comigo aqui, Paulo, é o Cezinha que o senhor chama, né? Que é o melhor café que tem. Não, eu chamo Jonas. Não, o senhor chama ele de Cezinha. É, mas o café é bom porque ele sabe atender e sabe fazer o café. Sabe, uai, qual que será esse segredo desse café, seu Jonas? Me conta, me conta. Às vezes o café é bom, mas a pessoa não sabe fazer direito. E ele sabe fazer e atende bem. Ele e o menino ali, ó. Olha só que o seu Jonas, gente, o seu Jonas não sei não. Ah, o seu Jonas, ele tá fazendo a propaganda do café do Cezinha aqui, ó. Até eu já tô chamando ele de Cezinha. A Natália, e a Natália... Ele quer que eu mostre todo mundo aqui, você entendeu? Porque todo mundo é amigo. E é isso, né? Vitamina. Ali a Natália lá, ó. Coisa boa. Você sabe que hoje é dia do café? É? É, por isso que nós estamos aqui. Cadê o cafezinho que eu não vi o senhor tomar? Aqui. Toma o café pra gente ver. Ah, então eu vou tomar. Eu quero ver se o senhor toma de verdade esse café aqui. Olha só que delícia! Já tomei também, seu Jonas. Você acha que não? Ó, obrigada, seu Jonas. Vou conversar aqui também. Vamos comigo aqui, Paulo César. E assim, aqui muitas histórias, né? Você falou que são muitas histórias, muitas coisas em 23 anos, né? Tem alguma assim que você lembra, assim, que te emocionou? Ou como o seu Jonas, né, que tá aqui falando que você faz o melhor café de Uberlândia? Ah, o que emociona mais gente é a perda, né? Porque a gente tem muita perda. Como esses são senhores, falece muito, o pessoal deixa a gente. É isso aí que a gente fica mais emocionado, é quando eles chegam a falecer. É igual você falou, né? Família, né? Então vamos aqui agora pro seu Luiz que tá aqui. O seu Luiz fica sentado aqui, gente, eu vou pedir pra Lorena mostrar que o seu Luiz, ó, tem um banquinho aqui, eu vou sentar junto com o seu Luiz, pode sentar aqui? Ó, porque eu sou dessas, entendeu? Eu gosto de dar uma sentadinha, conversar, bater um papo. Nossa, o senhor ficou grande aqui agora, sabe? Pois é, ué. O senhor tava tomando um cafezinho, já terminou? Esse cafezinho aí é um pingado que chama? Não, o café expresso. Café expresso. É, café expresso. O senhor viu que eu já não tô entendendo de café, né? Eu só tomo café expresso aqui. Há quantos anos o senhor veio aqui? Ah, meu pai me trazia aqui era antigamente era um ponto de fazendeiro, né? Não, eu vou até levantar. O pai do senhor trazia o senhor aqui e o senhor continua aqui até hoje. Aí trazia a gente aqui, era um ponto, né, de encontrar fazendeiro, de compra, venda de gado, esse negócio, né? Então eu já trazia a gente aqui, eu e meu irmão. Nossa, eu queria que a Lorena conseguisse mostrar, eu não sei se ela consegue, Mônica, porque eu já tô aqui, ó, fazendo íntima do seu Luiz. Ele fica sentado aqui olhando pra rua, gente. Olha lá. Seu Luiz, que o senhor fica vigiando o povo. Notícia de tudo aqui. De manhã e de tarde eu venho aqui bater o ponto. Quer saber do povo aqui no centro da cidade? Então pergunta pro senhor. Não, pro Berinjela. Quem que é Berinjela? É um rapaz que vem aqui, ele sabe quem morreu, quando morreu, ele sabe tudo. Sério? Berinjela. E tudo vocês brindam com café aqui? Tudo é com café. Aqui não vende nem cerveja, é só pra viagem. É, né? É. Ah, que coisa boa. Aqui não sai nada de ruim, não. É só fofoca boa. Ah, e tem fofoca boa, seu Luiz? Ah, tem muita, né? Tem. Uai, e eu quero Berinjela mesmo é o maior fofoqueiro que existe em Uberlândia. Gente, o seu Luiz, ele tá difamando o Berinjela. Berinjela, mostra o Berinjela aqui, ó. Berinjela. Não, ele não quer, o Berinjela não quer aparecer, não. Ele só faz fofoca dos outros, né, seu Luiz? Mas não quer fazer ele, não. Esse é Paulo. Paulinho. Berinjela não chegou ainda. Chegou ainda? Ah, meu Deus, o Berinjela não chegou ainda. Você viu que já está sendo difamado aqui, né? Mas, enfim, seu Luiz, me conta uma coisa. O senhor frequenta aqui desde criança, né? Isso aqui chega a ser... O senhor já é da família. Né? Teve uma época que eu fui para São Paulo, né? Então aí, né? Agora eu voltei, tem uns 10 anos. Então, você conhece todo mundo aqui, né? Aí todo mundo, você sabe que vai vir. Se não aparece, a gente já fica meio preocupado, né? E me conta uma coisa, quando o senhor estava lá em São Paulo, o senhor sentiu falta então daqui? Ah, sente, né? Sente sim, porque São Paulo é muito frio, né? Aqui não, aqui é quente, né? Caloroso, né? E eu quero saber, eu quero experimentar, seu Luiz, o café do Paulo César. Tem um cafezinho aí? Olha só, nós estamos ao vivo, hein, Paulo César? Tem que ser ao vivo. Campeão. Esse é o campeão? Sabe fazer café cajubá.
Ó, estão fazendo muita propaganda do café aqui, do Cezinha, né? Então, eu vou aqui ver, não sei se dá tempo, de tomar um cafezinho, né, gente? Porque eu não sou boba nem nada. No dia do café, eu quero tomar um cafezinho e quero tomar o cafezinho desse lugar, que está aqui desde 1940. Tem história. Com certeza, como o seu Luiz, muitas pessoas vieram aqui quando criança, com seus pais, com seus avós, e continuam vindo aqui ainda hoje, né? Olha só, Paulo César, você está preparando um café aí para mim? Será que vai dar tempo? Eu tenho que entregar, mas eu quero tomar um café. Olha só, o que eu faço aí, hein, gente? Ó, Mônica, estão querendo me dar um café aqui, mas não sei se eu posso tomar ele ao vivo. Ah, tá saindo ali, ó, Lorena, mostra lá. Mostra o cafezinho lá. Gente, mas tá um cheiro aqui que eu não posso nem falar nada para vocês, viu? Vou tomar um gole desse café, porque disseram que o café do Cezinha é o melhor de Uberlândia. Então vamos tomar esse cafezinho. Que açúcar nada, meu amigo. Olha só, os fortes, né? Tomando café puro. Ó, Mônica, um brinde, hein? Ao dia do café. Um brinde a um dia mundial do café. Fala pro Cezinha que eu vou ter que passar aí para tomar o cafezinho dele, né, gente? Vou ter que ir lá conversar um pouquinho, sentar no balcão, conhecer essas histórias, essas pessoas, porque a vida é feita disso. A vida é feita de laços, de histórias, de pessoas que chegam e ficam na nossa vida, né? Um grande beijo ao pessoal aí, viu, Tatiana? Meus amigos, o café e as suas nuances. Nesse dia especial do cafezinho nosso de todo dia, nós vamos entender e traduzir para você os aromas e sabores desse grão. Eles contam pra gente a origem, a torra e o perfil sensorial da bebida. O Tarsis Duarte está com a gente hoje e ele está com uma profissional, eu acredito, né, que daqui a pouquinho ela vem conversar com ele, que vai nos ajudar a entender esse mistério que muita gente se pergunta, né? Mas por que esse gosto de chocolate? Como assim que ele tem gosto de caramelo, né, Tarsis? E eu já te desejo boa tarde e te pergunto, você também é fã de um cafezinho, meu amor? Oi, Mônica, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Que bom é tomar um café com você e hoje a gente vai tomar um café junto aqui no programa, viu? Olha, você que está nos acompanhando, já tomou um café e de repente pensou assim, nossa, me lembra chocolate ou me lembra flor ou de repente alguma fruta? É porque os cafés carregam notas sensoriais e é sobre isso que a gente vai entender agora. Aqui comigo está a Paula, que ela é barista, ela também é mestre de torra. Ô, Paula, eu só não vou me arriscar a dizer o seu sobrenome, me ajuda? Dugueroff. Dugueroff, boa tarde para você. Bem, boa tarde, Mônica. Olha, Paula, esses cafés aqui já estão cheirando e muito e cada um tem uma nota sensorial diferente, não é mesmo? Isso, são lotes de cafés diferentes, de origens diferentes e que passaram por processos distintos, né? Geralmente nós temos ao longo de cada ano 40 lotes de cafés, vindo de várias regiões e de produtores diferentes. Cada um com gosto, com um aroma diferente. É exatamente a ideia de trazer essa variação para o consumidor conhecer todos os cafés pelo Brasil e com as suas notas, né, preferenciais, assim, cada um de uma variedade, de um processo, e aí isso vai trazer para o café notas sensoriais que são únicas. Aqui, por exemplo, esse primeiro que a Paula separou pra gente, ele lembra chocolate, ao mesmo tempo caramelo e castanhas caramelizadas. Isso, esse é um café típico da região do Cerrado Mineiro, né? Esse representa os nossos cafés daqui, que tem por características cítricas e notas de chocolate e caramelo. Então esse é um carro-chefe aqui nosso. É o que mais sai, ela estava me contando. E é gostoso mesmo, viu, Mônica? Peraí, só mais um cadinho antes de eu passar pro próximo. Porque tem mais aqui, ó. Flor da Mogiana, ó. Lembra a flor de laranjeira, a cereja e também o açúcar mascavo. Vamos lá. Tintim. E esse, hein, Paula?
Pois é, esse já é um café com notas florais, de fruta, porque ele passou por um processo de fermentação. Foi colocado levedura nos frutos antes dos frutos serem secos. Esse é um café natural, colheu do pé, secou naturalmente, com casca e tudo. Esse já passou por um processo de fermentação dos frutos, então ele traz essas notas que são por conta da fermentação e da variedade, da genética do grão e o tipo de processamento que o produtor escolheu para trazer essas notas para o café. Muito bom, excelente, de 0 a 10 eu daria 12. Olha, esse último aqui, ó, Mangou. Se a gente tomar ele, a gente vai lembrar de manga, também de damasco e pêssego, ou seja, é um café frutado. E muita gente deve te perguntar, esse café vai fruta mesmo? Coloca-se esses ingredientes no café? Isso, algumas pessoas acham que a gente acrescenta o aroma, né, ou o sabor ao café. E não tem nada a ver com isso. Isso vem de 3 fatores. O tripé da qualidade das características sensoriais de cada café vem do terroir, do território, do clima, da genética do grão, da espécie ou variedade e do processamento, que é a escolha do produtor em como que ele vai processar a secagem desse café. Ou natural, ou fermentado, ou cereja descascado, que são as nomenclaturas que a gente tem para cada tipo de processo. Então, esse jeito de manejo, a genética da planta e aí principalmente o terroir, o território do café, é que interferem nessas notas sensoriais. Então, café especial, todos têm que ser doces, limpos, agradáveis e cada um com seu toque especial que proveniente desses 3 fatores. Gente, a variedade é tão grande que olha só a roda de aromas, olha só a variedade. O que essa roda quer nos dizer, Paula? Essa é uma roda de referência para os provadores de cafés especiais, onde a gente tem os elementos catalogados para cafés especiais de todo mundo, né? Por exemplo, cafés da América Central tem por características notas de frutas, floral, frutas vermelhas. Da Etiópia, cafés com notas de damasco, mamão, papaya. E os brasileiros, cafés com notas de chocolate, caramelo e assim por diante. É uma catalogação de todos os elementos encontrados em cafés especiais pelo mundo. Ô Mônica, sei que por aí você deve estar com a boca cheia d'água, né? Mas com certeza você está com a sua xicrinha por aí, porque sem café você não fica, né, minha amiga? Aqui a minha xícara. Eu não fico de jeito nenhum. E que bom que a Paula teve aí um tempinho para conversar com a gente, explicar para os nossos amigos, né? Até a nossa próxima convidada, a Fernanda Tironi, que é nutricionista, falou, então não põe nenhuma gotinha de floral, né? É só uma nota. É tudo que esse café do Cerrado, que é único, que é ímpar, né? O que ele traz pra gente no paladar. Agora, eu queria muito que você ajudasse a Paula aí a explicar para as pessoas, Tarsis, o seguinte, porque muita gente olha para o meu café e fala assim, como eu vi o café que a Paula preparou, o café aí na xícara. Nossa, café ralo. De ralo ele não tem nada, né? Por que ele fica assim tão clarinho na xícara e muita gente fala, café aguado? Por que então, Paula, que muita gente acha que o café tá aguado e nem tá? Não, é porque os cafés especiais, eles têm uma torra que ela é mais clara do que o que a gente está acostumado aos cafés tradicionais, né? É importante que as pessoas saibam que é um produto diferente do café tradicional. Então, para que a gente tenha essas notas sensoriais nessas xícaras que são específicas para isso, é preciso torrar o café na temperatura e no tempo adequado para que ele apresente isso daqui. Então, a gente segue uma curva de torra, um parâmetro bem exato, para não matar essas características do café. Então ele precisa ter acidez, ele precisa ter a doçura dele. Se eu passar do ponto de torra, em tempo, temperatura e coloração, a gente só vai sentir o amargor do café. E a ideia aqui é ressaltar o que ele tem, além desse amargor, que também é qualitativo no café especial. É possível uma pessoa comum passar a perceber melhor esses sabores, esses odores, essas notas? Claro, isso é uma questão de vivência e percepção, né? Não é que todas as pessoas precisem gostar só de cafés especiais, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a percepção
do que esse café pode apresentar. E aí você vai abrindo assim né, seu lado sensorial para sentir a fragrância, para sentir a acidez. Pode ser que essas pessoas sejam conquistadas pelo café especial, eu acredito muito nisso, né? Mas é uma torra específica para que a gente não tire esses componentes na qualidade do café. Mônica, é quase que uma aula, viu? Estar ao lado da Paula, que é barista, mestre em torra, referência quando se fala em café aqui na nossa região e não só aqui no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A Paula é procurada por profissionais do país inteiro para prestar aí o seu conhecimento, né? Para poder contribuir com o seu conhecimento relacionado ao café. Afinal, já são 21 anos trabalhando com café. É uma vida, viu, Mônica? Eu conheço a história da Paula e, assim, ela que me introduziu também nesse mundo do café, sabe? Ela me ensinou muito sobre preparo, sobre essas notas e continuo sempre encantada e aprendendo sobre esse nosso cafezinho de todo dia. Tarsis, muito obrigada. Leve meu beijo aí a Paulinha também. Saudade de tomar um café aí, viu? Obrigada, tá? Um beijo, aproveite. O cafezinho que a gente toma vai além de um hábito, de um ritual, né? Porque ele traz benefícios para a nossa saúde e pode ajudar até a emagrecer, a melhorar o desempenho na atividade física. O que ele tem de nutrientes, né? E aí a Fernanda Tironi, nutricionista, que está sempre com a gente aqui no Você, veio tomar um café comigo. Aí eu falei, olha essa mesa de mineiro, né, Nutri? Essa que eu gosto. Você gosta? E é interessante, vamos começar por aí, antes da gente falar, né, de outras questões que envolvem essa bebida, porque a mesa do mineiro tem pão de queijo, tem o bolo, aí tem uma quitanda, né? E essa quitanda tem açúcar, tem farinha. Dá para equilibrar? Porque isso é tão tradicional. Dá para equilibrar. O mineiro, faltou só o queijinho aqui, né? Só o queijo, verdade, tem razão. Aqui a gente consegue equilibrar. Vamos pensar num dia inteiro de uma refeição saudável, assim, o que você deveria comer para não pular essa refeição, já que ela vai ser rica em carboidrato, né, em açúcar. Primeira coisa, tomar o cafezinho sem açúcar, porque aí você já diminui o carboidrato, o açúcar dessa refeição. Pensar nas refeições, nas grandes refeições, como depois do jantar, que vem depois desse lanche da tarde, já pensar nos legumes, nas verduras. Você coloca um pouco menos de carboidrato simples, que seria o arroz, né? A batata. Então você diminui, coloca uma mandioca, uma raiz no lugar desse carboidrato simples. E mais proteína com legumes, para minimizar esse efeito, né? Porque aqui a gente está consumindo uma quantidade elevada de carboidrato. Mas começamos pelo açúcar do cafezinho. E aí tem gente, claro, né, que tudo é uma questão de adaptação. Tem gente que não consegue tomar o café sem um açúcar ou então precisa de um adoçante. Há algum segredinho para que a gente possa fazer essa transição? Ou, não quero fazer essa transição, algum tipo de docinho para o café? O café, por exemplo, café do Cerrado, às vezes não. Na maioria das vezes você não precisa colocar absolutamente nada, porque ele já tem o doçor. Quem aprecia o café, o açúcar tira totalmente o gosto, o aroma, né? Então, quem já acostumou a tomar o café com açúcar, ou faz aquele choque de uma vez e fica ali uma semana tentando tomar o café sem açúcar, eu tenho certeza que quando ele estiver no 7º dia, ele vai colocar o açúcar e vai falar, nossa, parece que tá muito doce. Vai doer. Mas se não quiser fazer isso, a gente pode tentar, aos poucos, adicionar no lugar do açúcar a canela em pó, o cacau em pó, porque a gente já tem, né, como a Paula falou, os cafés já com esses, né? Com essas notas. Essas notas. Então a gente pode colocar o cacau, a canela, ver o que agrada mais o paladar e isso, né? A canela, a gente até usa a canela, o chá de canela, para quem tem uma glicemia alta, diabetes, pré-diabetes, porque ela diminui um pouco a glicemia. Então, o adoçante, no caso, o que eu indicaria, porque hoje a gente coloca o ciclamato, né? Monossódico, a sacarina, hoje eu indicaria o steviol puro, né? Então tem várias marcas que tem o steviol puro
para não deixar aquela junção de outro adoçante junto. Então, vai diminuindo. Se você já usa o adoçante, a gente pode... eu uso 5 gotas. Vamos tentar um dia com 4 gotas. No outro dia, diminuir para 3 gotinhas. Quando tiver numa gotinha, coloca um pouquinho de canelinha. Até conseguir tomar um cafezinho sem nenhum açúcar. Menina, tem uma amiga que faz o café com a canela e é de um aroma, de um sabor impressionante. E aí a gente entra numa questão. Além do sabor, esta combinação e o cafezinho por si só... ele é termogênico, não é? Ele pode ajudar nesse processo de emagrecimento? É aí que ele entra? Essa semana eu coloquei um pré-treino perfeito para quem quer ir para academia ou fazer atividade física. O melhor pré-treino que existe natural é o café, por causa da cafeína. Esses pré-treinos que a gente vê prontos, né, em pó, que é manipulado ou comercializado, a maioria tem a cafeína. Porque a cafeína, ela retarda aquela sensação de cansaço, o esforço, ele fica mais, você demora mais. Então, ela vai te dar mais energia, mais foco, então você vai concentrar naqueles exercícios. Tem alguns estudos, por exemplo, fizeram de atletas de remo, ele com 100 ml só de café pré-treino, ele conseguiu mais velocidade. Para alguns, né, de atletas de endurance, com 2 a 3 xicrinhas de café, que dá mais ou menos 300 ml, ele conseguiu uma força, uma concentração maior da força, da resistência para aquele exercício. Então, um excelente pré-treino natural, se a pessoa quiser, é o café, o cacau e a canela. Isso daí a pessoa já vai desenvolver assim a atividade com muito mais facilidade e vai aguentar muito mais o esforço. Eu tomo esse café para poder ir para atividade física, só o cafezinho. E para quem faz o jejum, por exemplo, que fica ali, janta às 7 horas, né? Ele não quebra o jejum, não, né? Ele ajuda. Se você colocar o café puro, ou chá puro, né? Que tem também cafeína no chá verde, por exemplo, em alguns chás, ele não vai quebrar seu jejum. É excelente porque se você a gente acha que precisa de energia para ficar ali de manhã, para quem faz jejum, a pessoa fala, não consigo fazer jejum, preciso de energia. O café, ele vai te dar essa energia, esse foco, essa concentração que você precisa, porque ele você toma ali 15 minutinhos, ele já vai começar a ter um efeito para você ficar ao longo do dia mais ativo, mais concentrado, então vai te dar uma energia boa. Significativa, né? A Fernanda estava me contando que, por exemplo, o café para ela, né? Ela toma o café, só que o organismo dela metaboliza lentamente. O que significa isso? Como é que eu sei que o meu organismo está metabolizando esse café rápido demais ou devagar demais? E o que isso significa? Eu falo que o café, ele não é para todo mundo, né? A quantidade é que vai variar. Então, tem gente que toma café absurdamente à noite e vai dormir tranquilamente. No meu caso, eu sou metabolizadora lenta de cafeína. E o que significa isso? Quando você vai tomar um café, normalmente a gente tem ali a absorção de 15 minutos, tem o pico máximo com 2 horas e o café ele pode ficar ali no seu corpo metabolizando umas 5 horas. No meu caso, como eu sou metabolizadora lenta, ele pode demorar 10 horas, 9 horas. Então, se eu tomo café, às vezes ali agora, no meio da tarde, eu posso, não quer dizer que vai acontecer, porque a quantidade é muito pequenininha, eu posso ter uma ansiedade maior, eu posso ter um sono mais, não chega naquele sono profundo, eu posso ter pesadelos. Interessante. Então, como que você fica sabendo disso? Isso. Ou com um teste genético, mas como a maioria não tem acesso ao teste genético, como eu tive, você pode fazer testes. Se a pessoa é muito ansiosa, porque pode dar uma certa ansiedade a ingestão, né, aumentada de cafeína, pode fazer um teste. Se a pessoa tem sono ruim, muita ansiedade, ela bebe café, vai treinar ou toma aqueles pré-treinos com cafeína e fica com taquicardia,
testa não tomar café até o meio-dia. Meio-dia toma, depois de meio-dia não tomar mais. Faz o teste. Se melhorar o sono, a ansiedade, você sabe que aquele café pode ser que você seja, né, uma metabolizadora lenta de cafeína. E aí você vai adaptando. E vai adaptando. Pode tomar um café descafeinado, como eu faço de vez em quando. E aí você tem os benefícios, né, do ácido para o intestino, por exemplo. Então, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Sobre essa questão do café ajudar no funcionamento do nosso intestino, né? Mas por quê? E vou trazer aqui as perguntas das nossas amigas. A Dara, lá do bairro Martins, a Denilza, que está participando também. Já vou trazer para a Fernanda Tironi, tá bom? Que está tomando um cafezinho hoje comigo. E ela disse que vai se lembrar de mim à noite. Senta, conversa, relaxa um pouquinho. Café é desse jeito, combina com encontros, com conversas, com momentos que nos emocionam. E hoje no programa a gente foi até uma cafeteria mais antiga de Uberlândia, a gente conheceu sobre as nuances do café. E para fecharmos aqui, né, junto com a nutricionista Fernanda Tironi, que também está contando mais pra gente. E aí a gente promoveu um encontro especial. A nossa amiga Tatiana Ribeiro, ela foi se encontrar com ele, o Tarsis Duarte, para tomar um cafezinho, Tatiana? Mas que beleza esse programa, hein? Exatamente, Mônica. Estou eu chegando aqui na cafeteria onde meu amigo Tarsis Duarte está. Por quê? Eu quero tomar um cafezinho com ele. Já que hoje é o Dia Mundial do Café, nada melhor, né? Que eu tomar um cafezinho. Ah, ali ele já está me esperando aqui para tomar um encontro, né? Porque o café, como você disse, o café, ele promove grandes encontros. E eu tô aqui, ó, quase a gente não se encontra. Vamos tomar café? Que tal uma xícara de café? Posso te servir? Claro, aqui, meu amigo. Ó. Olha que fino. E dos bons, viu? Gente do céu. Você já tá tomando um cafezinho aí? Olha isso aqui, gente. Olha só. Que delícia. Esse é especial, viu? É? Porque é pra você. Ah, que lindo! Agora, meu amigo, eu quero saber uma coisa de você. Eu acho que todo mundo aqui quer saber. O que é um momento na sua vida, né, que te remete, assim, ao cheirinho do café? A gente sempre tem algum, né? Eu vou te falar que, assim, minha refeição preferida é um café da tarde. Eu troco um almoço por um café da tarde, porque é algo que me remete à minha família. A minha avó teve 9 filhos, daí você imagina todo mundo em volta de uma mesa tomando café junto, que coisa maravilhosa, que não é? Todo mundo rindo, todo mundo comendo, tomando um cafezinho. Então, eu lembro de família. Que coisa linda. E você, hein? Eu também. Eu lembro da minha avó, sabe? Que a minha avó... E engraçado, gente, a gente não combinou isso aqui, mas eu amo o café da tarde. Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro e ninguém entendia eu querer tomar café da tarde. Eles não têm esse costume, né? Exatamente. Dá vontade de ensinar, porque é um costume eu ensinei dos para muita gente. É memória afetiva, né? Então, assim, a minha avó que fazia um café doce, melado, mas eu amo. Só de pensar nesse café, eu lembro dela, sabe? Com muito amor. Vamos brindar por ela e pela minha vovó e pela também? sua avó linda, maravilhosa. E olha só, gente, nesse Dia Mundial de Café, nós estamos aqui, né, juntos, dá a mão aqui, meu amigo, juntos tomando o nosso cafezinho no Você. Só tá faltando você, Mônica, e toda a equipe, porque aqui, ó, a mesa é grande. Espaço descendo para ir. Sentamos aqui para isso. Já estamos descendo para ir para poder saborear o café e conversar. Obrigada a vocês dois, né, que trouxeram tanto dessa bebida tão nossa, tão da nossa mesa. Um beijo para vocês dois e aproveitem esse tempinho aí. Ô Tironi, vamos trazer a pergunta aqui dos nossos amigos, né, que estão trazendo aqui as suas dúvidas. A gente falou sobre de que forma o café ajuda a melhorar o funcionamento do intestino. Aí o Alex, que está lá no YouTube, pergunta o seguinte: pode prejudicar o estômago, principalmente para quem tem azia?
O café, ele tem um antioxidante que chama ácido clorogênico. E esse ácido, por isso que todo mundo toma um cafezinho de manhã e fala assim, eu preciso só tomar meu café para ir ao banheiro e depois sair para fazer o que eu preciso, né? Isso. Porque ele acelera o seu estômago, ele manda uma informação para o seu intestino, né? Que você consegue acelerar a motilidade. Então, o peristaltismo intestinal, ele vai trabalhar mais rápido. Então, por isso que dá aquela hora que você toma um cafezinho, acabou de tomar um cafezinho, você fala, agora eu preciso ir ao banheiro, porque eu já trabalhei. Para quem já tem uma gastrite, uma azia, um refluxo, já tem algum problema e é sensível à cafeína, aí é individual, né? Pode ser que seja ruim a ingestão dessa cafeína. Mas para quem é pouco sensível e não tem nenhum problema, não vai prejudicar se não tiver já esse problema instalado. Ali de manhã o cafezinho com um ovo mexido, com um ovo cozido. Logo depois do almoço pode prejudicar um pouquinho a absorção dos nutrientes. Como é que eu posso combinar isso também? A quantidade, se for uma quantidade pouca de café, né, que normalmente as pessoas já almoçam e tomam um cafezinho, né, para degustar aquilo ali. Não teria nenhum problema, não. É uma tradição, né? Sim. Então, não tem nenhum problema tomar. O que acontece é que algumas pessoas, após o almoço, almoçam e fica aquela digestão muito lenta, seu corpo está trabalhando para fazer aquela digestão e tende a ficar mais sonolento, cansado para trabalhar. Então, o café depois do almoço, para essas pessoas, ela é excelente, porque vai estimular aquele foco, a concentração para o trabalho, vai dar energia. Então, para essas pessoas, pode ser uma ótima oportunidade de ingerir o café à tarde. Muito bem. A Dara, que está no Martins, contou que está no processo de emagrecimento, ela toma café com adoçante, cortou o açúcar. Só que aí muita gente chega e fala, ele faz mal para a saúde mais do que o açúcar. Qual que é o melhor para quem está nesse processo de emagrecimento? Aí ela pergunta, para usar como pré-treino, é bom com leite ou sem leite? O leite em pó pode? O adoçante, a gente tem aquela tradição de que o adoçante ele foi feito para o diabético, né? Isso. Que não pode ingerir açúcar. Mas hoje a gente já tem estudos já mostrando que mesmo o adoçante, alguns adoçantes, eles podem dar picos de insulina sim, aumentar a glicemia. Então o indicado é você, hoje a gente vê também que até os adoçantes, eles podem prejudicar a microbiota intestinal, fazendo fermentar, mudar essa microbiota e ter alguns problemas intestinais. O que a gente vê que é mais adequado, que não tem tanto problema, é o stevia. Mas o stevia é puro, porque a maioria tem misturado, né, um adoçante com outro, junta, porque a maioria dos stevias tem um gosto residual muito forte. Tem. Então, o ideal é o stevia, para o emagrecimento dela, seria bom ela usar o stevia no lugar de um outro, que ela não sei qual que ela usa. Tem outros também, mas a gente encontra fora do país e aí fica muito caro a gente ser comercializado aqui pra gente. Agora, para pré-treino, só o café já bastaria para ela. Mas se ela quiser colocar o leite em pó, isso é muito individual, porque se ela tem alguma sensibilidade ao leite, ela já tem aquele desconforto de gases, estufamento abdominal por causa do leite, pode ser que o treino dela vai ficar um pouco prejudicado, ela vai precisar... vai sentir aquele peso, né? Agora, se ela não tem nenhum problema, ela já está acostumada a usar o leite em pó ou o leite normal, nesse caso não vai fazer diferença ser o leite normal ou em pó. Ela pode usar como se fosse ali um leitezinho com café. Que é aquele aconchego também, não é? Isso, parece e é gostoso, um abraço, né? Tem uma amiga nossa aqui, a Lúcia, ela queria saber o seguinte, sobre açúcar dietético. Eu não sei se ela de repente está falando sobre demerara, mascavo, esse tipo de açúcar, né? Faz mal para a saúde? Nada mais é do que o adoçante. Tem alguns açúcares dietéticos também que eles misturam o açúcar com um pouco de adoçante. Mas é o adoçante, na verdade, que também não é legal, não. Seria um açúcar. Né? Tem açúcar light, por exemplo, que eles falam açúcar light. Já ouvi falar. Eles adicionam um pouquinho de adoçante, diminuem um pouco a quantidade do açúcar, mas não deixa de ser açúcar.
Aí, tá um recadinho da Tirone. Eu tomo café só de manhã, quando eu não tomo tenho dor de cabeça. Isso é muito normal, por conta da cafeína? Então, tem gente, a gente fala, você já ouviu falar que eu sou viciada em café? Quando Sim. eu não tomo café, eu fico com dor de cabeça. De fato, tem uma certa verdade nisso. A pessoa tem uma certa... ela é uma viciada leve. Não chega a ser uma viciada, igual uma droga, né? Mas ela, quando deixa de tomar, ela fica com dor de cabeça, às vezes pode ficar irritada, isso pode acontecer sim. Conversa boa, regada a cafezinho com pão de queijo e bolinho de fubá para receber você e receber a Fernanda Tirone, que é nutricionista, vai voltar com a gente, porque tem muitos temas para a gente discutir, querida. Muito obrigada, viu, Tirone? Obrigada a você pelo convite. Fique à vontade para saborear e a gente vai para entre um café e outro. Café coado na cozinha, café com broa e bolo, café antes do raiar do sol, café no encontro da família, durante a confidência de um amigo, cafezinho consigo mesmo. Café e fé, um gosto a mais nessa vida de caos que a gente tem, né? Para você, uma reflexão nesse 14 de abril, Dia Mundial do Café. Deixa eu mandar um beijo para a Nina, do Cidade Jardim, que está acompanhando, querida, obrigada. A Iris, a Elaine de Itapuirama também, a Marcilene do Jardim Europa, a Simone lá de Araguari, a Lourdes do Mansur, tanta gente boa acompanhando, a Maria Marta do Luizotti, que nome lindo, e o Nelson também. Nelson, um grande beijo para você. Fiquem agora com mais um capítulo de A Escrava Isaura. Até amanhã.